E chegamos à nossa quarta aula, né? A parte da execução aqui no canteiro de obras. Hoje foi um dia intenso por aqui, onde a gente aplicou o nosso planejamento aqui para dentro do canteiro. Foi necessário algumas modificações para atender a demanda da equipe. E hoje a gente vai ver como que isso foi feito e aonde a gente está trazendo os ganhos aqui para dentro do canteiro de obras. E é claro, tudo de uma forma simples. Olha só, a gente vai ver na aula de hoje como que uma porta, né, velha ali, o resto de obra aqui, uma porta, um moncado de durex, umas rampas aqui que a gente tem, né, uma bancada, tudo isso pode trazer economia e redução de custos aqui para a gente. Olha só, primeiro a gente vai trazer o nosso modelo do aljinha aqui para a obra, tá? Eu tenho aqui no celular o modelo do prédio como um todo. Eu vou pedir ele para cortar aqui, para melhorar a nossa visualização. Então eu vou diminuir a altura, vou puxar aqui no térreo, para que a gente possa visualizar essa área que a gente está construindo aqui. Então vou puxar aqui, ó, fiz um corte para ver essa área que a gente está executando. Olha só, a gente verificou na última aula, se você não viu, dá uma olhadinha lá, que um dos gargalos que a gente teria aqui no serviço seria a execução de alvenaria. Então aqui no projeto a gente otimizou dois pontos basicamente. O primeiro foi o ponto da bitoneira. Você lembra, a bitoneira ficava aqui longe do saco de cimento, próximo a uma parte com um pouco de entulho, né? E aí a gente juntou isso tudo para ficar bem pertinho, né? Então aqui a gente tem a bombona de água, a gente tem a rampa, a bitoneira, o cimento está logo aqui atrás, tudo isso para reduzir o número de passos que a gente dá. Então ela está representada aqui no modelo, ó, por essa bitoneira e por essa rampa aqui, ó. Então a gente já deixou ela também na direção para o caminhão. Então aqui, ó, o caminhão já entra por esse portão e ele já basculha a areia, né? No caso é esse ponto aqui para a gente. Isso faz com que o número de passos da equipe que a gente tem aqui reduza. O objetivo é sempre esse, diminuir o número de passos da equipe, porque quanto menos passos eu dou, mais rápido eu executo o meu serviço, não é? Então, eu tenho aqui a minha bitoneira. Aí eu coloquei o cimento, olha aqui, ó, logo ao lado, tá? A gente tem aqui uma casinha de cimento, para que a gente possa realmente também reduzir o fluxo. Uma vez que o cimento vai ser transportado ali para aquela região, é feita pela empresa que descarrega o cimento aqui para a gente, né? Até 30 metros eles andam para a gente aqui dentro da obra. Então, ele vai descarregar logo aqui. E olha só que interessante, a gente fez aqui também, ó, a gente fez aqui também uma rampa, né, para que a equipe possa subir com o carrinho padiola, já eu vou mostrar ele para vocês, mas a gente fez um tablado aqui. Olha que interessante esse tablado. Esse tablado a gente coloca o saco de cimentos aqui dentro dele, aqui dentro, em cima dele, no caso, né? Então, ó, a equipe pega aqui o saco de cimento e posiciona ele aqui. Para quê? Para que na hora que for executar, o colaborador, né, o operador de bitoneira, simplesmente pegue e arraste para cá. Isso vai fazer com que o tempo de produzir uma maceira seja menor. A água também, ó, ela vem de cima. A gente sempre faz isso nos serviços, tá? Tenta trazer, tirar do chão tudo que a gente tem de cabo, de mangueira e vir sempre por cima. Isso se assemelha muito, tá? À lógica do pit stop, né? Você dá uma olhada como que funciona o pit stop dos carros de corrida. Vem tudo de cima. Por quê? Para desimpedir o fluxo aqui da área de movimentação. Aqui tem que estar livre, ó, para a equipe vir e fazer o transporte da massa. Então olha só que legal como é que está funcionando a coisa aqui. O que a gente fez para otimizar o nosso processo? Olha só, o que a gente fez... Olha só o que a gente fez para otimizar o nosso processo aqui, ó. A gente construiu uma rampa, tá? Essa rampa, ela é travada com alguns sarrafos aqui, tá? Para quê que ela é travada com alguns sarrafos? Vou pegar essa pá aqui, vou deixar ela de lado. Para que eu possa vir, ó, com o meu carrinho padiola. A gente construiu um carrinho padiola com a carcaça de um carrinho velho, tá? Então o colaborador consegue vir aqui, ó, e já descarregar a areia com uma única pessoa, né? Enquanto
num caso normal, sem essa rampa, a gente gastaria 2 profissionais para poder realizar esse trabalho. E um outro ponto que a gente otimizou aqui nesse canteiro, ó, aqui as travas sempre ajudam muito na hora de voltar, né? Também o guarda-corpo ali é extremamente importante para manter a segurança do colaborador. Um outro ponto que a gente otimizou foi a areia, né? A areia a gente já colocou bem do ladinho aqui para fazer esse transporte. Não sei se dá para ver daí, tá? Mas aqui a gente também tem uma peneiradeira, tá? Uma peneiradeira manual, que é basicamente 2 vergalhões. A gente vem, ó, bota a peneira aqui dentro, ó, e aí o colaborador balança ela e ela já vai sendo peneirada. A gente coloca a jirica ali de baixo. Isso facilita muito o trabalho, porque a gente reduz o número de passos. A próxima parte é colocar uma peneiradeira elétrica ali também, para ainda mais reduzir o fluxo. Isso fez com que a gente parasse de gastar ali um dia de servente para trazer essa areia que vinha daqui de fora, né, vinha lá da rua, manualmente aqui para dentro, e também todo aquele transporte de cimento. Ou seja, basicamente, a gente economizou aqui na obra 2 serventes durante 20 meses. Sobra um prazo um pouquinho maior, então a gente teria em torno de 20 meses de betoneira aqui, e a gente economizou só aqui 2 serventes durante 20 meses. Nesse formato, uma única pessoa dá conta de executar. Agora, olha só esse outro ponto que interessante aqui. Olha só, aqui a gente adaptou, tá, uma porta que a gente tinha aqui no canteiro para um sistema Kanban de solicitação de argamassa. Olha como é que funciona. Aqui eu tenho os andares do meu prédio, tá? E aqui funciona o seguinte, ó. No início da manhã, a equipe que estiver executando o serviço no andar, passa aqui, ó, e pega umas bolinhas como essa, tá? Essa é uma bolinha de borracha. A gente passa até um durex nela aqui. Por exemplo, essa aqui é a bolinha número 7, tá? E aqui eu tenho a bolinha, por exemplo, bolinha número 9. Então, a equipe passa aqui logo no início da manhã e pega nessa lata aqui embaixo algumas bolinhas, né? Cada bolinha dessa representa uma maceira aqui, tá? Então, o camarada vem aqui, por exemplo, ó, ele está fazendo reboco. Vou colocar um R de reboco aqui. Ele está fazendo reboco, o nome dele é João, tá? E está fazendo reboco lá no 13º andar. E ele vai e simplesmente bota o nome dele e o primeiro nome da letra do que ele está fazendo. E ele pega a bolinha e verifica o número da bolinha e coloca aqui, ó. No caso, ele pegou a bolinha 7 e ele também pegou a bolinha 8, tá? Então, são 2 maceiras, ou seja, 2 betoneiras dessa, que ele vai gastar durante o seu dia para fazer o reboco no 13º andar. Aí, na hora que ele precisa da massa, o que ele faz? Lá do andar, a gente tem uma conexão lá em cima, ele joga essa bolinha. E essa bolinha vem, ó, ela para aqui. A gente já até instala aqui um sininho de vara de pescar que ajuda a sinalizar aqui o operador de bitoneira ouvir. Porque a bitoneira, às vezes, o barulho não dá para ouvir, né? E aí o operador de bitoneira vem, simplesmente pega essa bolinha e fala, ah, bolinha 7? A bolinha 7 é uma maceira de reboco para o João lá no 13º andar. Se o João talvez não quisesse uma maceira inteira, a gente utiliza, né, um asterisco aqui, ó, só para identificar meia maceira. Então, ele consegue identificar, meia maceira de reboco para o João lá no 7º andar. Ele produz essa massa, depois que ele produziu, ele vem aqui dar um corte aqui, ó, só para sinalizar que, né, já foi executada a maceira que foi solicitada. E aí, essa massa, ela é enviada e transportada para a equipe. O próximo passo aqui desse canteiro é a gente levar essa bitoneira, né? E ao invés de trabalhar com carrinho normal, a gente trabalhar com a jirica, né? Mas pela semana de feriado, isso não chegou a tempo aqui pra gente na obra, já foi solicitado, mas na região que a gente não tem essa jirica, né? Essa jirica é um carrinho maior, tá? Onde a gente consegue virar essa betoneira dentro dela, né? A massa da betoneira dentro dela, e ela tem uma parte para ser içada, né? Então você já pega no guincho mesmo, ó, e já issa isso daqui lá para o andar. Ou pode ir para o cremalheira também. Tá? O braço dela é portátil, é retrátil, tá? Então tá aí, ó.
uma forma muito interessante de gerenciar a sua produção de argamassa. E aonde que você ganha nisso? Você ganha nisso porque você acaba com aquela história de fazer hora extra para gastar massa, né? No caso aqui, quando está produzindo normalmente a massa aqui na bitoneira, você tem uma produção que a gente chama ela de empurrada. Que é o quê? É a bitoneira sempre trabalhando na sua produtividade máxima, sempre fazendo o máximo que pode. E aí, às vezes, chega no final do dia, sempre sobra aquele tanto de massa lá no andar. Com o processo do andon, a produção é puxada. Quem está lá na ponta é quem puxa a necessidade de argamassa. No caso aqui, através das bolinhas de borracha, tá? E aí, ó, como ela é puxada, quem solicitou tem que dar conta de consumir. E isso faz com que a equipe da bitoneira trabalhe num ritmo real, de acordo com a demanda. Não é ele pensando, eu tenho que mandar a massa para o fulano, para o ciclano. Não, é a massa que realmente foi solicitada. Uma outra parte muito interessante desse quadro é que, ao final do dia, ou em qualquer momento do dia, você pode vir aqui, ó, e simplesmente visualizar a produção que está sendo executada. Aqui eu já sei, ó, que no 19º e no 13º andar tem uma equipe trabalhando. No caso, no 9º, eu tenho equipe de contrapiso. E no caso, no 13º, eu tenho uma equipe de reboco. Com um simples quadro, né, feito com a porta velha, eu evito desperdício de massa, eu nivelo a minha produção e mais, sempre sobra tempo desse operador de bitoneira. Agora eu quero que você lembre, eram 3 pessoas para fazer uma maceira em torno de 15 a 20 minutos. Agora a gente faz com a única pessoa e a gente gasta 5 minutos aqui na obra. É isso que é o Lean, agregar valor no produto final. Porque transportar massa ou sobrar massa no final da obra ou desperdício de mão de obra, não é isso que o nosso cliente está comprando. O nosso cliente está comprando uma casa mais rápida, mais barata e melhor. E a nossa função é viabilizar para que isso aconteça.